Fala pessoal, beleza? Vídeo rápido aqui pro canal e é o seguinte, hoje eu vou falar sobre esses dois programas aqui de acesso remoto bem conhecidos, né? O TeamViewer e o AnyDesk. Eu vou dar minha opinião aí a respeito deles, né? Como usuário, como técnico, e vou falar da versão free, tá? Não tô falando aqui das versões pagas. Se você utiliza o TeamViewer na versão free e o AnyDesk na versão free, você quer saber a minha opinião a respeito, né? Para você tirar a sua própria conclusão, então esse vídeo aí pode te ajudar. Vamos lá, entre os dois, hoje em dia, pessoal, eu fiquei muito tempo utilizando somente o TeamViewer. Eu achava, na minha opinião, o TeamViewer bem mais prático. Então, o TeamViewer é mais conhecido quando você fala para o público mais leigo, né, ou para o público mais doméstico. Então, assim, para os usuários domésticos, é muito conhecido o TeamViewer. Para aquelas pequenas empresas, o pessoal conhece bastante o TeamViewer. E eu também, foi o primeiro programa de acesso remoto assim, de terceiros que eu conheci. Então, eu estava habituado a usar o TeamViewer. Entendeu? Então, se você falasse para mim, por exemplo, 2 anos atrás, qual que era o melhor, eu ia falar sem sombra de dúvida o TeamViewer, que era o que eu estava habituado a usar. Porém, pessoal, depois que eu comecei a conhecer melhor o AnyDesk, comecei a pegar o jeito dele, pode até parecer difícil, mas não é. Eu me adaptei melhor com o AnyDesk e hoje, agora em 2024, o meu programa de acesso remoto preferido é o AnyDesk. Eu acho ele muito mais prático, muito mais fácil. Inclusive ele tem uns recursos aqui de acesso não supervisionado que é muito mais fácil de configurar do que o TeamViewer, tá? Então ele tem recursos bastante avançados. E o TeamViewer, na minha opinião, ele está um pouco mais com graça. Sabe quando o programa começa a ficar com graça? Começa a incrementar muita coisa. Ele mudou a interface recentemente, tá uma interface mais confusa, mais pesado para instalar também, né? Tem que fazer todo aquele processo de instalação. Para o cliente você tem que instalar o host ou aquele Kick Support. O AnyDesk, pessoal, dá para usar ele sem instalar, super fácil, tanto para você como para o cliente, super leve e tem recursos avançados aqui. Então assim, não que o TeamViewer não seja bom, de vez em quando eu uso o TeamViewer, mas eu prefiro o AnyDesk. É claro que nas versões gratuitas, pessoal, tanto o TeamViewer como o AnyDesk, se você ficar usando muito, né, o algoritmo dele identificar que você está usando de forma comercial, vai cair sua conexão, ele vai te bloquear durante um tempo, porque se você for usar de forma comercial, todo dia você está fazendo acesso remoto ali, é bom que você pague a licença ou do AnyDesk ou do TeamViewer, da sua preferência, tá? Então essa questão de queda, de derrubar, acontece também no AnyDesk, tá? Mas acontece com muito mais frequência, diga-se de passagem, no TeamViewer. O TeamViewer, para isso, é mais chato. Então o AnyDesk eu acredito que ele dá um pouco mais de liberdade para o usuário free. Então, inclusive, se você é usuário free, eu recomendo mais o AnyDesk. O TeamViewer, eu já tive algumas experiências, tipo, sei lá, 2 dias de acesso remoto em clientes separados, que não permite mais. E o AnyDesk, a mesma contagem de dia, eu continuar usando tranquilamente, tá? Mas eu não faço um uso tão intenso assim comercial, né? Eu consigo usar eles da forma gratuita. Naquele momento que eu precisar comprar a licença, aí eu vou comprar a licença, né? Aumentando ali a demanda, tal. Você está ganhando dinheiro, por que não adquirir a licença, tá? Então assim, no geral, os dois programas são bons, deixando bem claro, dá para trabalhar com o TeamViewer, dá para trabalhar com o AnyDesk. O TeamViewer é muito mais conhecido, né, na minha opinião, não sei como que tá aí o mercado agora, mas na minha opinião ele é mais conhecido. Então, se você falasse comigo 2 anos atrás, eu ia falar TeamViewer, mas hoje, se habituando, utilizando o AnyDesk, eu prefiro mais o AnyDesk, tá? Consegui aprender alguns recursos legais no AnyDesk, achei muito mais fácil de configurar do que o TeamViewer. O cliente sente também, é muito rápido você passar o link para o cliente baixar, não precisa nem instalar no computador, você já consegue acessar remotamente o computador do cliente. É muito fácil de criar um acesso não supervisionado, né? O cliente não precisa ficar passando ID e senha, só passa o ID. O TeamViewer você tem que passar ID e senha, né? Na maioria dos casos, se você não tiver o host ali, se você não tiver configurado o suporte não supervisionado, você vai ter que passar o ID e senha. No TeamViewer, mesmo sem configurar, no AnyDesk, desculpa, mesmo sem configurar o acesso não supervisionado, o cliente só passa o ID, que fica bem destacado, bem grande, e aí ele permite o seu acesso e pronto. Então é até mais fácil hoje em dia utilizar o AnyDesk do que o TeamViewer. O TeamViewer, na minha opinião, tomou um caminho que ele está dificultando, ele mexeu muito no layout, fica até difícil para o usuário identificar algumas coisas ali. O AnyDesk é muito mais simples de você identificar o seu ID, o ID ele salta na tela, é bem grande, bem fácil passar, bem fácil de utilizar, não precisa nem instalar.
O acesso supervisionado é muito mais tranquilo de configurar, tá? Inclusive dá para você ligar o computador do cliente no AnyDesk, né? Então é super bacana, pessoal. O TeamViewer também tem recursos avançados, mas eu prefiro hoje em dia o AnyDesk, ok? Eu não vou abrir ele aqui, pessoal, por causa da questão aqui que eu tenho configurado as minhas contas, tal, vai soltar meu ID, depois eu vou ter que ficar borrando a tela. Mas é só um vídeo de opinião, né? Eu não vou mostrar aqui para vocês o funcionamento, nada do tipo. Talvez, se der, eu faça um vídeo mostrando ali os recursos dos dois, né? Comparando, enfim. Aqui é um vídeo mais opinativo. Então, em primeiro lugar, o AnyDesk. E se eu não conseguir, por algum motivo, não puder usar o AnyDesk, eu uso também o TeamViewer sem problema nenhum. Mas o meu preferido hoje é o AnyDesk. Eu gostaria de saber também a opinião de vocês. Qual que vocês preferem? TeamViewer ou AnyDesk? Deixa aqui nos comentários, beleza? Então, vídeo super rápido, né? Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Um forte abraço. Falou!